Bom dia, irmãos. Nós vamos fazer leitura no Evangelho de João, capítulo 1. Ali está escrito de 1 a 6, mas nós leremos até o versículo 14. Evangelho de João, capítulo 1, de 1 a 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Irmãos, esta porção das Escrituras que nós lemos, ela tem uma correspondência interessante com o primeiro capítulo da Bíblia. Porque lá em Gênesis, a Bíblia apresenta a primeira criação. E aqui nós temos a palavra de Deus nos apresentando a segunda criação. Essa segunda criação, ela começa pelo homem. Lá na primeira, começa pela luz. E um dos pontos de conexão que esse primeiro capítulo de João tem com Gênesis é que aqui também há uma referência à luz. Só que aqui é a verdadeira luz que vem ao mundo e ilumina a todo homem, não fisicamente, mas espiritualmente para produzir a nova criação. Há vários outros pontos de conexão entre essa passagem e a de Gênesis, mas nós não vamos comentar isso agora. Aqui nós temos algumas verdades que João está apresentando para iniciar o seu evangelho. Nós vamos falar apenas sobre uma dessas verdades, mas nós temos aqui a revelação, ou uma revelação,
nós temos uma proclamação, nós temos uma pregação ou testemunho, nós temos uma eleição e nós temos uma glorificação. E nós vamos falar nesta manhã a respeito dessa eleição seguida da glorificação. Portanto, a parte que nós vamos abordar neste momento se encontra nos versículos 11 e 12, e que diz assim: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Acrescentando 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, os versículos 11 a 13 serão o alvo da nossa meditação nesta manhã. Vamos orar. Altíssimo Deus, nosso Pai, Senhor, nós te rogamos nesta hora que Tu mesmo nos abras as Tuas Escrituras e nos concedas o conhecimento e a compreensão do ensino da Tua Palavra. Te rogamos, Pai, que Tu nos reveles, que Tu nos ensines, que Tu nos mostres tudo aquilo que Tu quisestes revelar e que Tu destes a escrever ao Teu servo João. Abre, pois, Pai, os nossos olhos, nosso entendimento, nosso coração, a fim de que possamos receber todas as Tuas consolações, toda a Tua instrução nesta manhã. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Esta, sendo uma das verdades apresentadas nesse texto, ela tem o seu ensino, a sua instrução, a sua revelação de Deus para nós a respeito da redenção, a respeito da obra de Deus para a nossa salvação. E a apresentação dessa verdade começa com graça. Porque diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes. Ou seja, a salvação, a redenção que Deus realizou por nós, ela é primeiramente uma obra da graça de Deus. Uma obra da livre graça de Deus. É isso que ensina os nossos catecismos, com base na palavra de Deus. A redenção, ela nos foi dada, ela nos foi doada, ela foi derramada sobre nós. Ela veio do alto. Muitas pessoas que têm testemunhado a sua conversão
elas têm falado da sua conversão como uma coisa totalmente inesperada. Em um dia, em um local, em uma hora em que menos esperavam, elas foram alcançadas pela graça de Deus. Um homem que era membro de uma das igrejas que eu pastoreei, me contou certa vez a sua conversão. A sua esposa era crente e lia a Bíblia para ele, orava com ele e por ele. Mas ele nunca foi à igreja. E ele era dono de um boteco de cachaça, que ficava na beira da rua. E ele tinha a sua cachaça preferida, reservada, só para ele. E em determinados momentos do dia, ele, assentado atrás do seu balcão, ele estendia a mão e pegava aquela garrafa de cachaça que estava ao alcance da mão para poder tomar um trago. E ele disse: pastor, um dia, quando eu estendi a mão para pegar aquela garrafa de cachaça, a minha mão parou no meio do caminho. E eu não consegui fazer com que ela chegasse. E o pensamento que me veio à mente naquele momento foi: por que é que eu estou fazendo isso? E aí ele começou a se lembrar das passagens bíblicas que a sua esposa lia para ele. E ele me disse: pastor, naquele momento, eu me converti. Eu senti o poder de Deus transformando o meu coração. Aquela bebida passou a não ter nenhum significado para mim, e nem o que eu fazia. A minha mudança foi total, foi radical. Naquele momento, eu criei em Deus e criei em Jesus Cristo. Esse homem não estava procurando a conversão. E muitas pessoas foram alcançadas em situações semelhantes. A conversão não é resultado de uma busca humana. A redenção, ela não é alcançada pelo esforço humano. Porque Deus resolveu doá-la. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. É uma dádiva, é uma graça. E na Bíblia, a palavra graça, ela significa favor imerecido. Eu creio que todos aqui que já creem, poderiam dar um testemunho parecido com a daquele homem, a respeito da sua conversão. Algumas pessoas se converteram enquanto liam a Bíblia, outras se converteram enquanto cantavam na igreja. Mas muitas pessoas, a maioria das pessoas se converteram de uma forma inesperada
elas não estavam buscando a redenção. É uma dádiva. A segunda coisa que envolve essa verdade da redenção é o poder. E não é um poder humano, é o poder de Deus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A conversão do nosso coração é resultado de uma atividade do poder de Deus que é inexplicável, que é insondável, que é indizível. Nós não temos como descrever essa transformação que ocorre no coração humano, mudando a pessoa de um estado de pecado e de culpa e de condenação para um estado de salvação. Tirando do inferno para o céu, tirando do império das trevas para o reino da luz de Jesus Cristo. É o poder de Deus operando para retirar alguém da sua prisão para a liberdade do reino de Deus. Alguma coisa acontece no mundo invisível que nós não apenas não vemos, mas também não sabemos como acontece. Os poderes que nós não podemos ver e que estão à nossa volta e que preenchem todo o espaço, esses poderes, eles são movidos. Há uma guerra, há uma batalha, quando o poder de Deus nos arranca do poder de Satanás. Porque é claro que Satanás, ele empreende toda a sua força, todo o seu poder para nos reter no inferno. Há toda uma confederação de principados e potestades infernais. Há toda uma força de poderes das trevas para segurar, para reter, para impedir o ser humano de ser salvo. Eu confesso para vocês que eu gostaria de ter visto essa batalha pela minha conversão. A minha conversão também aconteceu no momento em que eu menos esperava. E eu não esperava também os resultados dela. Eu estava totalmente entregue a uma vida de pecados, na minha juventude, a uma vida de impureza. E então, uma noite em que eu me preparava para dormir, eu estava dormindo
no sótão de uma oficina onde eu trabalhava. E a graça de Deus me alcançou ali, o meu coração foi transformado ali. E imediatamente eu me vesti, isso era no meio da madrugada, eu me vesti e saí dessa oficina, e era uma batalha abrir aquela porta, difícil. Tinha que fazer muita força, e eu sabia disso, mas a determinação e a coragem que Deus me deu, dava para vencer qualquer coisa. E eu saí da oficina para fazer uma única coisa: dar testemunho da minha conversão. Próximo ao meu local de trabalho havia uma empresa que tinha um vigia que eu conhecia muito bem, com quem eu conversava frequentemente. E é claro, como vigilante, ele passava a noite toda acordado, e eu sabia disso. E quando Deus transformou meu coração, eu disse: eu preciso falar disso para o seu Geraldo. Ninguém me obrigou a isso, eu não fui constrangido por nenhuma passagem que pede que a gente evangelize. O meu coração simplesmente se abriu para isto. Ele precisa saber. E eu fui lá e preguei o evangelho para ele. E eu disse para ele o que aconteceu comigo. E Deus poderia fazer por ele. E voltei, e aí eu fui dormir. Poder de Deus. Naquela hora, certamente, os anjos de Deus e os anjos de Satanás tiveram uma batalha com a vitória, é claro, de Deus, do poder de Deus, sobre a minha vida. E é necessário que nós, vivendo a vida de Deus, estejamos sempre conscientes de que essa batalha que aconteceu para a nossa conversão, ela continua. O apóstolo Pedro diz que o diabo é aquele adversário que anda ao nosso redor constantemente, como um leão que ruge, procurando a quem possa devorar. Nós somos tentados todos os dias pelas forças infernais do mal. Há um mundo tenebroso ao nosso redor. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades, contra as forças do mal nas regiões celestes, os poderes das trevas. O poder de Deus que nos alcançou para a nossa conversão, ele continua conosco, dentro de nós, pelo Espírito Santo e ao nosso redor. E a Bíblia diz que os anjos de Deus são ministros dele a nosso favor. Nós vivemos mais dentro de uma realidade espiritual do que de uma realidade material, física.
e dependemos do poder de Deus, e Deus o dispõe para nós o tempo todo, ininterruptamente. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Serem feitos. Para alguém se tornar filho de Deus é necessário uma transformação, uma metamorfose. Há aqui o poder de Deus, ele tem um propósito, ele tem um objetivo de nos libertar do império das trevas, de nos transportar para o reino do Filho do seu amor, ou seja, o reino de Cristo, por meio de uma transformação. Nós somos feitos filhos de Deus. Não dá para imaginar isso. A gente pode tentar. E eu gosto de tentar pensar a respeito dessas coisas, de como Deus age. A Bíblia diz que nós somos feitura dele, de Deus. Isso está lá na carta aos Efésios. Criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para nós. A palavra feitura lá é uma palavra grega, a palavra poema, de onde vem a nossa palavra poema. Eu gosto de pensar que isso não é por acaso, isso tem um sentido, tem um significado, tem uma razão de ser. Que a palavra que foi traduzida por feitura é a mesma palavra que nós temos para poema, para poesia. Nós somos feitura, nós somos como que uma poesia para Deus. Deus nos fez como o poeta compõe uma poesia, um cântico. Nós somos os louvores de Deus. Deus se agrada de nós. Ele se deleita em nós, é isso que a Bíblia nos diz, porque Ele nos fez assim. Ele nos fez o que nós somos, ou seja, filhos dele. Ele quis fazer isso. Ele empregou o seu poder para isso. E muito mais do que isso, esse poder foi exercido no sofrimento e morte de Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus. Deus nos fez seus filhos através do sacrifício do seu próprio Filho. Somos obras das mãos de Deus em Cristo Jesus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos
filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E nós cremos por causa da fé que Deus nos deu. Isso também está lá na carta de Paulo aos Efésios. A fé com que nós cremos é dada por Deus. E então diz: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então nós temos graça, nós temos poder, nós temos fé, nós temos transformação, tudo isso dado por Deus, e nós temos aqui a revelação a respeito da nossa origem. A nossa origem, ela não é humana. Ela não é da carne. Ela não é da vontade do homem, mas de Deus. A nossa origem humana é a origem do nascimento natural. Mas o nascimento natural não habilita ninguém a ser filho de Deus. Nós estamos falando aqui do nascimento sobrenatural, da nova criação, da conversão, da regeneração e transformação do coração. A pessoa que é transformada em filho de Deus, isso acontece com ela porque a sua origem é de Deus. A sua origem é celestial. Essa é a nossa origem. Nós somos celestiais. Eu peço aos irmãos que passem aqui algumas folhas até o capítulo 6. 4 folhas. 5. Até o capítulo 6. João capítulo 6, versículos 37 a 40. Diz assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Versículos 44 e 45. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Jesus está dizendo: ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. E em outra parte ele diz: ninguém conhece o Filho
senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, completando com outro versículo da Bíblia, não depende de quem quer e nem de quem corre, mas de Deus realizar a sua vontade. A pessoa, quando se converte, ela se converte porque a sua origem é celestial. Ela foi eleita nos céus antes da fundação do mundo, é o que diz a Bíblia. Então a sua origem é celestial. Isso tanto é verdade que nós, os filhos de Deus, iremos morar com Deus no novo céu e na nova terra, num ambiente celestial. E o corpo da ressurreição que nós vamos receber é um corpo celestial. Isso está lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Nós viemos do céu e estamos voltando para o céu. A origem é celestial. Olha só aqui em João 6 que nós lemos, diz assim: e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Antes da nossa conversão, nós já pertencemos a Cristo, porque fomos dados a Ele, lá antes da fundação do mundo. Que nenhum eu perca de todos os que Ele me deu. Está no passado. E esse me deu está incluindo nós, que não estávamos lá, e os outros que ainda irão se converter. Irmãos, nós precisamos tomar consciência disso no nosso dia a dia. A todo momento, nós temos que, a todo momento, estarmos conscientes da nossa origem, da nossa posição, para que vivamos de acordo com a nossa origem, para que nós vivamos de acordo com a revelação que Deus deu a respeito da nossa redenção. Nós fomos redimidos porque já tínhamos sido eleitos, já pertencíamos a Cristo, sempre pertencemos a Ele. Deus moveu céus e terra para nos remir, para perdoar os nossos pecados, para nos reconciliar com Ele, para fazer de nós filhos dEle. E a nossa vida aqui, a todo momento, precisa manifestar o caráter dEle. Temos que nos lembrar sempre de quem somos e de onde viemos e para onde vamos. E a vida que nós temos aqui tem que ser condizente com a nossa origem e com o nosso futuro. E com a nossa realidade de filhos de Deus. Que Deus nos abençoe assim, nos conceda esse entendimento, para que possamos viver na presença de Deus, deixando transparecer o caráter de Deus em nós, porque Ele é o nosso Pai. Amém.